Olá, tudo bem com vocês? Afinal, nós teremos a prorrogação do auxílio emergencial ou Renda Brasil. O governo bate cabeça, não chega num acordo e segue sem definição a prorrogação do auxílio emergencial e o lançamento do Renda Brasil. Fique nesse vídeo que eu vou trazer para vocês as últimas atualizações a respeito desse assunto. E como a esperança é a última que morre, parece que não teremos de fato R$300 até o final do ano. Não está certa essa questão da definição do valor. Claro que a mídia, a imprensa tem fixado esse valor de R$300, mas o presidente Jair Bolsonaro não veio publicamente para anunciar e para defender os R$300. O que ele falou é, não vai ser nem 600 nem 200. Mas com essa informação que eu vou trazer para vocês hoje, pode ser que nós tenhamos uma modificação na definição do valor do auxílio emergencial e vocês vão entender o porquê. Mas antes de irmos para as informações de hoje, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também não esqueça de deixar os seus comentários. Vamos continuar com a nossa campanha aqui, hashtag auxílio até dezembro, hashtag não a redução do valor. Nós estamos juntando também ao André Janones, auxílio 600, hashtag auxílio 600, você pode ir lá no Twitter do André Janones, hashtag auxílio 600, abarrotar, pessoal, abarrotar as redes sociais do presidente Jair Bolsonaro também com as hashtags para mostrar a sua indignação com relação ao valor do auxílio emergencial. Vamos lá para as informações de hoje. Pessoal, é o seguinte, olha só, ontem estava previsto aí o anúncio, a definição do novo valor da prorrogação do auxílio emergencial. Mas pelo que parece o governo não chegou num consenso, segue aí essa questão da indecisão com relação ao novo valor e foi adiado mais uma vez o anúncio da definição do valor do auxílio emergencial. Isso se confirmou com a fala de ontem do ministro Paulo Guedes no Instituto Aço Brasil. Teve uma coletiva, uma espécie de uma entrevista com o ministro da Economia Paulo Guedes, onde foi tratada diversas questões relacionadas a planos de recuperação da economia, e o ministro Paulo Guedes falou sobre a prorrogação do auxílio emergencial e também sobre o Renda Brasil. E como eu tenho defendido aqui no canal, você que me acompanha já sabe, eu não defendo, pessoal, única e exclusivamente a prorrogação do auxílio emergencial em R$600 até o final do ano. O que eu tenho defendido aqui no canal é uma aterrissagem inteligente, uma aterrissagem proporcional para não prejudicar a população mais vulnerável. Isso porque as pessoas estão recebendo R$600, mães, chefes de família estão recebendo R$1.200, e eu acho muita crueldade, eu acho muita maldade você cortar metade do valor de uma vez só para essas pessoas, sem uma preparação, Então, cortar de 600 para 300, eu não defendo isso, pessoal. O que eu tenho defendido aqui no canal é a primeira parcela, pelo menos de R$600, e uma aterrissagem, ok? Uma diminuição do valor proporcional, vai diminuindo aos poucos. Então, por exemplo, a primeira de 600, a sexta de 600, aí a sétima de 500, se não der 400, aí a próxima de 300, e se for necessário a última de 200, não tem problema, é o que eu tenho defendido aqui, se você concorda comigo, tá? Mas eu acredito que tem que ter uma aterrissagem, pessoal, uma aterrissagem mais proporcional, uma aterrissagem mais coerente e não cortar assim de forma abrupta. É isso que eu tenho falado aqui no nosso canal. Então, por exemplo, primeira de 600, sexta de 600, sétima de 500, por exemplo, oitava de 400 e a última, a nona, que seria a quarta parcela da prorrogação, de R$300. Eu acho que isso é uma questão razoável. Não sei qual é o custo disso para o governo, mas eu acho que as pessoas conseguem se programar melhor aí diante dessa aterrissagem. E isso está se confirmando com a fala do ministro Paulo Guedes no Instituto Aço Brasil, onde ele fala exatamente isso que eu falei para vocês, que ele não concorda também, embora ele tenha falado muitas vezes R$200, você vê que o governo bate cabeça, Ele fala em R$200, R$200, e agora com essa fala de ontem aí, atualizadíssima para vocês, ele fala que não podemos ter uma redução do auxílio emergencial de 600 para, sei lá, R$200, não podemos ter uma aterrissagem tão abrupta assim. Pois é, ministro, tantas vezes a gente já tem falado isso e o governo insistia aí em defender R$200, R$300, enfim. Vamos ver o que disse aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, no Instituto Aço Brasil. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e também não esqueça de deixar os seus comentários. Por outro lado, seja a renovação do auxílio emergencial, seja já a aterrissagem no Renda Brasil, é isso que está sendo estudado,
Isso vai também garantir o consumo de baixa renda. Então, nessa fase de decolagem da economia novamente, esse consumo de baixa renda tem que ser um pouso suave. Você não pode cair daquele auxílio emergencial de 600 para, de repente, uma interrupção abrupta. Então, nós estamos estudando justamente isso. E essa conversa que o presidente se referiu lá em Patinga, quando ele falou, não podemos tirar do pobre para dar para o mais pobre ainda e tal, era exatamente um dos 30 itens que foram discutidos, porque a ideia do Renda Brasil é justamente uma consolidação de programas. Isso é um processo, né? Da mesma forma que lá atrás foi criado o Bolsa Família, consolidando alguns programas sociais, focalizando alguns programas sociais, pegaram lá o Vale Gás, Vale Transporte, Bolsa Escola, etc., e foram consolidando. O nosso programa Renda Brasil está sendo trabalhado há mais de um ano. Isso já foi falado durante a campanha. Nós nem sonhávamos de coronavírus e já estávamos estudando como focalizar, principalmente na primeira infância. De 0 a 7 anos, você botar algumas condicionalidades, de forma que se o pai, em vez de botar o garoto de 6 anos vendendo bala na esquina, no farol da esquina, né, no sinal da esquina, botar o garoto justamente na escola, no curso primário, começando o curso primário, ou na creche antes ainda, quando de 0 a 6 anos é formado o aparato cognitivo do jovem, nós queremos justamente vincular esses recursos e aumentar o componente não só de assistência social, mas também de remoção de pobreza futura. Nós queremos fechar essa fábrica de miséria no Brasil por falta de educação e cuidados ainda na primeira infância. Então, o Renda Brasil é um programa que vai olhando para a primeira infância também. Agora, é natural, quando você começa a discutir a focalização do programa, chega alguém e diz, olha, tira aqui o abono salarial, bota ali. Isso chegou a ser discutido até no próprio governo do PT, a própria Dilma propôs isso, essa consolidação de programas, e quando isso é imaginado, aí o presidente reage naturalmente com o instinto político, fala, peraí, tirar do pobre para dar para o mais pobre. Só que o salário de 75% dos brasileiros que estão na CLT é abaixo de 1,5 salário mínimo. Então, realmente, é tirar da base de trabalhadores brasileiros e passar para o que está desempregado, que está pior ainda. Mas isso era uma das possibilidades que estavam sendo examinadas e o presidente reagiu com o senso político dele, falou, isso aqui não, isso aqui eu não gostei, a economia trouxe para mim. Mas a economia levou uma opção de outras propostas que nós seguimos discutindo, estamos conversando, e essa é essa reta final aí, nesses próximos dias, que deve sair, e estamos conversando exatamente sobre isso. Deve ser uma prorrogação de auxílio, deve ser já o lançamento do Renda Brasil, o que é mais adequado para a situação atual. Mas existe exatamente essa preocupação de manter, de você não interromper abruptamente esse reforço de renda, de baixa renda, né, no consumo de baixa renda.